o seu assento e, por gentileza, não vá para outro lugar agora. Tenha toda a sua atenção voltado para esse banquete nessa noite. Amém, queridos? Tenha toda a sua atenção, não vá para outro lugar agora. Abra sua Bíblia lá no livro do Daniel, livro do profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, terceira vez, mas a gente encerra hoje. Amém? Livro do profeta Daniel, depois do Senhor ter mostrado para Daniel quem governaria o mundo. Num primeiro momento, quem governaria o mundo. Num segundo momento, quem governaria o mundo. Num terceiro momento, num quarto momento, e nesse quarto momento o príncipe viria, o ungido viria. Lá no capítulo 2, mostrando no formato de uma pedra, não sei se vocês recordam da visão da estátua, aonde o Nabucodonosor teve uma visão, uma estátua com a cabeça de um jeito, o tórax de outro jeito, o ventre de outro jeito, as pernas e os pés de outro material, e aí ele não sabia o que era aquilo, e aí o Senhor disse para Daniel: ó, a cabeça é o Senhor, os ombros e os braços são os medos e os persas, o ventre são os gregos, as pernas e os pés são os romanos. E quem é aquela pedra que veio lá de cima, foi rolada lá de cima? É um reino que viria e que destruiria tudo. E nós já ensinamos na época que é o reino de Deus. É o reino de Deus, sem mãos humanas, sem mãos humanas, sem que uma mão humana rolasse a pedra. Aquela pedra é o reino de Deus. Por isso os apóstolos diziam, né? Aí daqueles sobre quem essa pedra cair. A gente tem que estar edificado nessa pedra, que é o Senhor Jesus. E aí foi continuando capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, sempre pegando cada parte profética, pegando cada pedaço da estátua, depois uma nova visão de alguns bichos, alguns lendários, algum que nunca nem existiu, foi apenas uma ficção espiritual, para que nós entendamos como é que acontece a história nas mãos de Deus. E nós chegamos nesse capítulo 11, depois do Senhor revelar, mostrar para Daniel o que viria depois dele. Ou seja, Daniel teve pelo menos assim uns 200 e poucos anos de visão, fora, sem levar em conta os romanos, ele teve a visão do futuro. E aí vem esse capítulo 9, irmãos, e eu tenho que transicionar um ponto com outro ponto, porque senão você não vai entender. Porque o tema que eu tenho abordado aqui com vocês é a oração em relação à soberania de Deus. É isso que eu tenho abordado, a oração. Daniel está orando, mas já sabe tudo. Deus já contou tudo para ele. As coisas vão acontecer mesmo. Aquelas coisas vão acontecer. E Daniel vai orar. Então eu queria sim fazer você pensar nisso, meu Deus do céu. Vai acontecer. Se vai acontecer, e aí, o que é orar então? Se já vai acontecer, o que é orar? Então nós falamos sobre isso. E lendo aqui agora com vocês o capítulo 9, versículo 1, né? Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, do qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí nós fomos para Jeremias, nós lemos isso aqui, eu não vou ler de novo hoje. Aí você vai ler o texto, e aí quando você lê isso aqui, você fala: ah, o Daniel entendeu que era 70 anos. Não foi isso, né, que Daniel entendeu. Ele não entendeu que era 70 anos, porque não tinha que entender nada. Lá no Jeremias, que nós lemos lá está na cara que é 70 anos. O que o Daniel entendeu lá é que ele devia orar. Que tudo aquilo que o Senhor iria fazer, ele ia fazer através da oração. Quer ver comigo lá? Vai de novo lá para Jeremias, deixa marcado aí, a gente volta para aí já.
Vai lá para Jeremias. Vai lá de novo para Jeremias, o capítulo 29. Não é assim? O capítulo 29. Já no título da sua Bíblia deve ter assim, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Aí você fala assim, mas pastor, o Jeremias não estava vivo. Não estava não. Estava morto, bem morto ainda. Como é que o Jeremias mandou uma carta para os exilados? Não estava morto como Daniel estava vivo. Quando Daniel estava velhinho ali. Porque Daniel no capítulo 9 está com 82, 83 anos. O Jeremias não estava morto, estava morto. Como é que é isso então, pastor? Como é que ele mandou uma carta? Como é que ele mandou uma carta para os exilados? Do mesmo jeito que você tem Daniel aí para você hoje. Está me ouvindo? Você tem aí na sua Bíblia o livro de Daniel? Tem o livro de Jeremias? Tem? Tem aí na sua Bíblia aí? Do mesmo jeito. O Daniel tinha parte das escrituras. O Jeremias já tinha morrido. Ele foi meditar nos livros. São livros, gente. Deuteronômio conta certinho o que aconteceu na Babilônia. Deuteronômio, o Moisés fala assim, olha, veja bem, se vocês começarem a idolatria, se vocês começarem com a avareza, se vocês começarem a buscar o próprio interesse de vocês, virá um rei de muito longe e vai levar vocês cativos. Falou isso 1000 anos antes, 1000 e poucos anos antes. Então, o Daniel entendeu por que aconteceu. Olha para mim, presta atenção. Se você lê o livro de Deuteronômio, 28, 29, o 27 de Deuteronômio, por isso que o Daniel aqui no capítulo 9 está confessando o pecado dele, dos pais deles, dos antepassados deles. Porque ele entendeu que eles estavam ali porque alguém errou. Daniel entendeu isso. Então aqui, o que eu quero destacar aqui para a gente, quando nós já falamos tudo isso, é que aqui no Jeremias 29, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, mandou para os cativos, e os anos passaram, Daniel agora está com 80 e poucos anos, e ele está lá meditando, ele entendeu, pelo profeta Jeremias, e aí a gente quando vê assim, bate pronto, você fala, ele entendeu que era 70 anos, não, porque está claro aí no texto, nós já lemos isso aqui, vamos ver a partir do 10 aí, 29:10 de Jeremias, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias está escrevendo isso de Jerusalém, o povo não está lá ainda, o Jeremias está vendo, o Senhor está mostrando para o Jeremias, o povo lá na Babilônia, e ele já está falando no passado, como é que o Senhor vai trazê-los de volta para a sua terra. Amém até aqui? Verso 11, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Olha o 12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Ele está falando isso antes. O que o Daniel entendeu então, irmãos? Daniel está com 82 anos. Bom, eu vou falar para você, né, que lá no capítulo 9, já faz, irmão, 68 anos que eles estão na Babilônia. Falta quantos anos para os 70? Diga para mim, meus irmãos. Falta quantos anos para os 70, se ele está ali no ano 68 já? 2. Daniel olha para os exilados, olha para os patrícios dele. E o povo está o quê? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Todo mundo está vivendo a vida na Babilônia, curtindo a Babilônia. Daniel olha para aquilo, olha para Jeremias, olha para aquilo, olha para Jeremias, olha para aquilo, olha para Jeremias. Lembra lá do cara crachá? Mais ou menos isso. Olha para o povo, olha para Jeremias. Olha para o povo, olha para Jeremias. O que está faltando? Para que Deus tire-os de lá. O que está faltando? O que está faltando? Eles comerem mais, beberem mais, casarem mais.
Falta a oração. Olha aí comigo o versículo de número 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vocês, diz o Senhor. Farei mudar a sorte de vocês, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Eu trarei vocês de volta. Mas quando vocês o quê? Orarem. Olha para mim, irmãos queridos. Nós estamos num texto apocalíptico. Às vezes nós ficamos assim, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Mas lá em Apocalipse manda a gente orar. É para a gente orar, ora vem Senhor Jesus. Todos o que ouve diz, ora vem Senhor Jesus. Os fins dos tempos, gente, se dá com a oração da igreja. E quando eu digo igreja, não é uma casinha aberta ali na esquina. Quando eu digo igreja, não é esse galpão aberto, meu irmão. Não é um povo que se reúne apenas, estou louvando Jesus, não. É um povo que tem compromisso com a palavra dele. Não é alguém que lê versículos. O que é igreja? Igreja é aquele povo, é aquela comunidade que está fundamentada, firmada e alicerçada na palavra, no evangelho, na lei do Altíssimo. Isso é igreja. Isto é igreja. Então Deus conta para Daniel tudo que vai acontecer. Olha, vai vir tal rei, tal rei, tal rei, tal rei, tal rei, está falando. E Daniel sabe tudo isso. Ele sabe até 400 e poucos anos depois, ele sabe. Que quando vai culminar com o Império Romano, ele sabe. O que ele não sabia até agora é que tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer, oração é uma operação sine qua non. Oração é fundamental. E orar não é dobrar os joelhinhos e juntar as mãozinhas. Orar, meu irmão, é suar a camisa diante de Deus. É se gastar diante de Deus. É falar, meu Deus, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, eu tenho me apegado muito a esse mundo. Ele disse, meus irmãos, ele disse para nós, quem amar o pai, amar a mãe, amar os irmãos, as irmãs, o esposo, a esposa, mais do que a mim, disse ele, não é digno de mim. Quem você ama mais, meu irmão? Está entendendo isso aqui? Quem ama o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, o cônjuge, os filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Oração tem que fazer parte das suas entranhas, dos seus poros. Não é uma coisa de pedir, Deus me dá bênção, Deus me dá comida, Deus me dá um emprego novo. Isso você pode pedir qualquer hora, mas vida de oração é outra coisa. Leia os evangelhos com carinho, leia os evangelhos sem estar armado, leia os evangelhos sem procurar versículo para debater com outro, e você vai ver que Jesus nunca começou um dia sem orar, e nunca terminou um dia sem orar. Leia os evangelhos com carinho, com atenção. Para de ler a Bíblia para pregar. Para de ler a Bíblia para tirar sermão. Para de ler a Bíblia para tirar pregação. Leia a Bíblia como pão que ela é, alimento que ela é, porque é a Bíblia que sustenta o povo de Deus. Não são os ministérios, não, meus irmãos. Não é o louvor que sustenta a igreja, não, meu irmão. Não são as novas canções que sustentam a igreja. É a palavra e a oração. Falar, conversar, abrir o coração para Deus, confessar os seus pecados, as suas transgressões. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui como aventureiro. Eu não estou me aventurando como pastor nesse mundo, meu irmão. Não é uma aventura, não é um voo apenas, não, meu irmão. Então, o que o Jeremias, o que o Daniel descobriu? Faltava orar. Ele entendeu que faltava orar. Tanto é que, se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Esdras, no capítulo 1, você vai falar, você vai ler lá, o rei dizendo, o Senhor me levantou, o rei ímpio dizendo, me levantou para edificar os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Se você ler Neemias capítulo 2, você vai ver o Neemias recebendo uma ordem do rei, vá para a cidade reconstruir os muros.
O Neemias estava orando. Depois disso aqui, o entendimento que eu tive aqui é que a maioria do povo começaram a orar. O povo começou a orar. Então Daniel entendeu que oração não é apenas para pedir. Oração faz parte do cumprimento dos planos de Deus. Vou repetir. Oração faz parte do cumprimento dos planos de Deus. A oração é a soberania de Deus. Dentro da soberania de Deus, Deus já colocou a oração. Deus já colocou que você vai orar. Os filhos de Deus vai clamar. Por isso naquela parábola de Jesus que eu preguei aqui esses dias, ele pergunta, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, achará você falando com Deus? Então Daniel entendeu que faltava orar. Porque os 70 está marcado, está escrachado aí. É óbvio. Está claro no texto. Leia depois em casa que eu já falei isso. Está escrachado aí. Volta para o Daniel. Então ele entendeu no verso 2, no Daniel 9:2, no princípio do ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor pelo profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, olha aí. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com coração, com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Isso nós lemos e eu quero então continuar. Então, como foi que Daniel se preparou para a oração de uma forma intensa, radical? Eu já li aqui 2 vezes, a grande maioria de vocês estavam aqui. Uma oração intensa. Não dá para orar isso aqui sem você fazer força nem gemer. Uma oração fervorosa de súplica, uma oração urgente. Urgente por quê? Por causa do jejum. O que é o jejum, meu irmão? É tão urgente que não dá tempo de comer. Viu o que é jejum? Jejum é uma oração urgente, meu irmão. Você tem tanto que orar que não dá para comer. Jejum, meu irmão, nós entendemos que é uma coisa religiosa, que você vai lá, você planeja, não vou comer, porque eu vou me consagrar. Não, aqui nesse contexto o jejum significa urgência. É tão urgente, tem que orar agora, não dá para comer. Come, meu bem, não como. É urgência. Como foi que ele se preparou? Com urgência, quebrantado. Quais são os atributos? A adoração, a reverência, a confiança, a confissão de pecados e a petição. E eu quero hoje seguir com vocês capítulo 9, versículo 7, versículo 27. Vamos concluir, porque senão o tempo passa, a gente não segue. Capítulo 9, versículo 20. Depois de orar, olha o que aconteceu. Capítulo 9, versículo 20, mesmo capítulo, só 7 versículos. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, e entende a visão, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, veja isso aí, que isso aí tem um enigma aí, viu? 7 semanas e 62 semanas,
as praças e os circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 72 semanas, que antes teve 7, antes das 62 semanas, que antes teve 7, vocês leram comigo agora há pouco, no 25, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, e virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Resultados da oração. Vamos ver aqui os resultados da oração com entendimento. Diga, oração com entendimento. Diga mais forte, oração com entendimento. Vamos ver os resultados de oração com entendimento. Oração que saiu da Bíblia, saiu de um entendimento escriturístico. Não oração sentimental, que eu também faço. Não oração emocional, que eu também faço. Mas uma oração com entendimento. Vamos ver o resultado disso. Primeiro resultado disso, no versículo 20 e 21. 20 e 21. Falava eu ainda e orava e confessava. Falava eu ainda. Olha esse tempo aí, ainda. Lançava a minha súplica perante o Senhor. Verso 21. Falava eu, falava ainda. Na oração, quando o homem Gabriel, o anjo, veio voando. Primeiro resultado, meu irmão. Uma oração rapidamente respondida. Oração com entendimento. Oração com sabedoria. É a oração que não fica sem resposta e rápida resposta. Diga, rápida resposta. Porque a oração com entendimento, meu irmão, não é uma oração baseada na nossa emoção. É uma oração baseada no que Deus quer fazer. Irmãos, olha que maravilha. Olha, veja que maravilha. Você está lendo a Escritura e teve um entendimento. Teve um entendimento. Não fica fácil orar, irmãos? Vamos, porque você está lendo a Bíblia, você fala assim, olha, Jesus faz isso quando a gente faz isso. É lógico que você ora, é óbvio. O Tiago falou assim, olha, vocês oram e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios deleites. Oração sem entendimento. O Senhor Jesus falou assim, ó, Jesus disse, qual é o pai que o filho pedindo o pão da cobra? Quando você lê a palavra, quando você ouve a pregação, e você acompanha a pregação, com o coração aberto, meu irmão, e você entende, a resposta da oração é rápida. Primeiro resultado, então, é a pronta resposta. Lembra daquela passagem que eu preguei domingo aqui? Pedireis o que quiserdes. Isso vem depois do quê? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, o quê? Permanecerem em vós. Cumprimento. Pedireis o que quiserdes. Amém, irmãos? Entenderam, igreja? O povo aí de trás está me ouvindo bem? Quando você ouve a pregação, ouve o ensino, a instrução, e tem entendimento daquilo que o Senhor está falando, irmão, você é sócio de Deus no cumprimento do plano dEle. Deus é soberano e com a soberania de Deus não se mexe, meu irmão. Tem coisas que estão determinadas. Sabe o que não está determinado? Quem vai fazer parte da história dele. Poucas vezes na Bíblia existe alguém que foi pré-determinado para fazer parte. Por exemplo, existe um cara ímpio na Bíblia chamado Ciro, lá no capítulo 45 de Isaías, que antes de nascer já foi escolhido para fazer parte. Mas isso é raro. Isso é raro. Mas era ímpio, e foi para o inferno, com certeza. Mas foi escolhido para fazer parte da história. Inclusive, foi o cara que deu a ordem para voltar para Jerusalém. E é dali que se começa a contar as 70 semanas. E eu não vou entrar com isso porque é muito cansativo com vocês também daqui a pouco. Não dá para entrar. Então, primeiro resultado, resposta rápida. Resposta rápida. Segundo resultado, sem entrar em detalhes também. Você é amado no céu. Hã?
Você é amado no céu. Quando você começa a ouvir a Escritura, ouvir a pregação, ler a Bíblia, ler a palavra, e você entende, e você ora aquilo, então, o que você é? Amado no céu. Você lembra o que os reis falaram para Daniel? Ó, não tem homem como Daniel, lembra disso? Lembra de José no Egito? Lembra que o faraó falou? Aonde que nós acharíamos alguém com o espírito dos deuses? Onde que nós encontraríamos alguém como José? Ou então onde nós encontraríamos alguém como Sadraque? Como Mesaque? E onde nós encontraríamos? Você é amado no céu, irmãos. E quando você é amado no céu, irmãos, o diabo pode gritar, pode gemer, o diabo pode se levantar, o inferno inteiro pode se levantar, você não cai. Você não cai, meu irmão, porque você é amado. E por que você é amado, irmãos? Porque você é o gostosão? Não. Não é porque você é o bonitão, não. Não é porque você fez faculdade, não. Como o nosso irmão John diz. É porque você ouve a palavra e o seu coração ferve. Porque sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas perderam o amor pela palavra. Começaram a amar palestrar, trazer pregações. Começaram a amar dirigir grupos. Começaram a amar aí dirigir grupinhos. Mas a palavra caiu por terra. Irmãos, quando eu olho para a Escritura, e eu olho na Escritura como espelho, e vejo que em mim está havendo falta, na mesma hora eu me curvo, e eu começo a pedir misericórdia ao Senhor. Quando a palavra mexe com você, quando você entende a Escritura, você é amado no céu. Olha aí, veja comigo de novo o versículo 23. Olha o 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera tudo isso. E aí, outra, eu não estou entrando em detalhes também, tá bom? Porque a gente fica aqui mais aqui. Mas vamos lá, o outro resultado, uma grande revelação. O Daniel estava orando por uma coisa, o Senhor, olha para mim que eu vou falar aqui, olha isso aqui. O Daniel estava orando por uma coisa, o Senhor expandiu. Quem ouviu eu lendo aqui a palavra ungido? Levante a mão. Quem ouviu enquanto eu li aqui do verso 20 ao verso 27? Quem ouviu eu falar príncipe? Levante a mão. Quem ouviu eu falar ungido? O Daniel estava orando por uma coisa. Ele já sabia do reino 1, do reino 2. Por exemplo, lá no livro da estátua, lá no capítulo 2, falou que uma pedra derrubava tudo. Mas não explicitou para Daniel, não esclareceu bem para o Daniel quem era aquela pedra. Já lá no capítulo 7, no capítulo 8, né, irmãos? Já começou a abrir um pouquinho mais. E aqui vai abrir muito mais. Quando você ora com entendimento, o Senhor te dá muito mais. Ele expande o seu entendimento. E eu quero ver aqui, e talvez demorar um pouquinho mais aqui nesses pontos. Olha o versículo 24. Olha o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Até que tudo bem, né, irmãos? Tudo bem. Ele tinha visto isso lá em Jeremias. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a... O que está escrito aí, irmão? Meu Deus do céu. Olha que coisa tremenda. Vou ler devagar com vocês. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Tudo bem, o Jeremias falou isso para ele. Nada demais. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Hã? Não vai ter mais transgressão, é? Não vai ter mais pecado? Não. Para dar fim aos... Leia comigo, para dar fim aos... Para expiar a... Para trazer o quê? Justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Ele está falando que virá um tempo, não era isso que Daniel, não era por isso que Daniel estava orando, meu irmão. Olha para mim, presta atenção que isso aqui é muito sério. Isso aqui é sério demais. O anjo aparece e fala, entenda, chegará um tempo que não haverá mais transgressão, não haverá mais
pecado. Vai expiar a iniquidade, vai trazer justiça eterna, justificação, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Olha para mim aqui, querido irmão do céu. Deus está contando para o Daniel sobre o Messias. Inclusive, o Isaías não usa a palavra Messias. Embora Isaías é o grande profeta messiânico, Deus está contando para Daniel que apocalipse nenhum vai acontecer sem que venha o ungido, o Messias. E esse Messias é Jesus. Daniel não estava pensando nisso. Ninguém sabia disso a não ser o Isaías. O Isaías é que teve a visão bem clara sobre o advento de Jesus, sem muito bem compreender. Agora Daniel, ele fala, olha, até o ungido. Veja comigo, eu estou sendo cansativo, dá para acompanhar ainda? Dá para acompanhar. Agora veja isso aqui, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso aqui já sabe, até ao ungido e ao príncipe. Agora veja isso aqui, ó, 7 semanas e 62, vamos de novo, fala comigo, 7 semanas, todo mundo, 7 semanas, 62 semanas, irmãos, quanto que dá 7 semanas mais 62 semanas? Fala para mim, irmãos, vocês não conseguem falar para mim? 7 semanas mais 62 semanas, dá quanto? 60 aí? Irmãos, por que não aparece aqui, para resumir para a gente, 69? Por que não aparece aqui, 69? Pronto, já resumia, ficava legal, todo mundo entendia, por quê? Diga, tem algo aí, e Deus está contando para Daniel, está revelando para ele. Por que 7 semanas e 62 semanas? 7 semanas, lá no original diz os especialistas que são 70 setes. Semana quem colocou foi a gente, por causa das festas cerimoniais, mas são 70 setes. 7 semanas, e aí se entende que são semanas de anos, e 7 vezes 7 dá quanto, irmãos? 49. E aí Jesus brigando com os religiosos lá no templo, um dia os caras falaram assim, esse templo demorou 49 anos para ser reedificado. Sabe o que o Senhor está falando para Daniel? Olha, desde que saiu a ordem, lá dos reis, que eu não, são todos nomes que vou confundir agora, então não vou falar o nome deles, desde que saiu a ordem, 7 semanas, até os muros de Jerusalém serem edificados, 7 semanas, 70 anos, 49 anos, só que depois vem o que? 62 semanas, e isso aqui eu não quero entrar em detalhes, porque tem várias visões aqui, não me interessam as visões, o que me interessa é o seguinte, nada acontecerá sem que venha um ungido, sem que venha o Messias. Então ele está falando assim, ó, 7 semanas, aí faz uma pausa, o muro é edificado, aí depois disso, 62 semanas, e aí faz-se os cálculos, irmãos, sabe o que dá? Sabe o que dá? Dá os dias da morte de Jesus. Como inventaram o calendário, bagunçaram o calendário, então vai dar o ano 38, mas 38 você pega e tira, e faz na matemática e tira o que está de errado, dá 33, vai certinho, cai certinho na morte de Jesus. Olha lá, veja comigo. Então aqui, sabe e entende, 25, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, então já passou o quê? Depois das 62 semanas, o que veio antes? 7, já veio 7 semanas, depois das 62, subentende que já veio 7, e agora depois das 62 semanas, será o quê? Será o que está marcado na sua Bíblia 26? Será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio, até
Ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha para mim, irmãos queridos. Daniel estava orando simplesmente para voltar para Jerusalém. Estava orando para se concretizar que eles sairiam de Babilônia. E o Senhor abre para ele. Então, quando você faz uma oração com entendimento, Deus te ilumina, Deus te esclarece. Você tem entendimento, irmãos. Quantas vezes na minha vida Deus fez coisas que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode acontecer isso? Mas eu não planejei. Eu não planejei isso. Às vezes tem uma coisa ruim na sua vida, até uma coisa ruim aparentemente que se torna boa. Quando você é um homem que ora com entendimento, que ora com sabedoria, que busca o que Deus está dizendo, minha irmã, meu irmão. Às vezes acontece das irmãs estar orando pelos esposos, ou ao contrário, mas a esposa oprime o esposo, não sabe se comportar corretamente, e o esposo nunca é ganho para Jesus. Oração sem entendimento, oração sem entendimento, não sabe ser firme na hora que tem que ser firme, não sabe ser mais maleável quando tem que ser maleável. Oração sem entendimento não se concretiza. Então o que eu estou vendo aqui para vocês é o terceiro resultado. Deus te traz grandes revelações, no caso hoje, grandes iluminações. Deus te ilumina, meu irmão. Quando você ama a palavra, Ele te leva a orar. Quando acontece essa dobradinha, meu irmão, Ele te traz grandes revelações. Há quanto tempo você não tem uma grande revelação? Há quanto tempo, vem cá, você anda no seu coraçãozinho, hein? Na sua emoçãozinha. Ah, mas eu não posso ferir meu pai, eu não posso machucar minha mãe, eu não posso... Ele disse, meu irmão, que quando você se convertesse, os inimigos do homem seriam da própria casa. E aí você não ora porque as suas emoções estão abaladas. É cada pedido de oração hoje em dia que eu fico assim, mas por que orar por isso? Como é que pode orar por isso? Quando você é um homem que procura amar a palavra, que se entrega para a palavra, você terá grandes revelações. O Senhor te encherá de ideias espirituais. Às vezes, irmãos, a nossa prática está equivocada. A nossa prática, ou seja, para resumir para vocês aqui, então olha, Deus mostrou para Daniel a vinda do Messias, a obra do Messias, a obra do Messias aí, olha, quem que acabou com o pecado? Jesus, não está aí? Olha só, está lá, olha, cessar a transgressão, quem fez isso? Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus, seus pecados foram todos cancelados, até o pecado que você vai pecar amanhã está cancelado. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Quem aqui é justo pela própria justiça? Levante a mão. Quem é justo pela própria justiça? Agora aqui, quem aqui foi justificado por Deus? Levante as mãos. Quem aqui é justo porque Deus te fez justo? Levante as mãos. Quem fez isso, meu irmão? Jesus. Romanos capítulo 5, justificado pois, temos paz com Deus. Você foi justificado, Deus te justificou. Você não é, Deus não joga mais na sua cara os seus pecados. Ele justificou você. Ele diz, ele falou, Pai, sobre mim estão os pecados de todos eles. Pai, eles não estão entendendo, Pai. Sobre mim estão os pecados de todos eles. Justiça eterna. Deus mostrou para Daniel a teologia do Paulo, porque a teologia do Paulo está aqui. Romanos, o livro de Romanos inteiro está aqui, ó. Desde o capítulo 2 de Romanos está aqui, ó. Tudo está aqui, no versículo de número 24. Cessar a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Meu irmão, quem hoje é sacerdote? Só os levitas? Só os da tribo de Arão? Quem aqui é sacerdote? Todos nós, porque Jesus ungiu os santos dos santos, e todos nós podemos entrar na presença do grande Deus. Você pode entrar, eu posso entrar, você é sacerdote. Hoje você tem livre acesso a Deus, e nós não tínhamos.
Você pode chegar cara a cara com Deus, sem Maria, sem Pedro, sem José, sem ninguém. Você sozinho chega lá, por quê? Porque o Santo dos Santos foi ungido. Você hoje é sacerdote. É isso que ele mostrou para Daniel. Ele mostrou para Daniel. Ele mostrou para Daniel. Entende essas coisas. Ele fala que vai cessar os sacrifícios. Olha na cabecinha de judeu dele, meu irmão. Como é que foi isso na cabecinha do Daniel? Quando ele fala que eu cessarei o cerimonial. Então ele revelou para Daniel a vinda, a obra, o cumprimento, a ressurreição, o sacerdócio universal, a rejeição do Messias. Aí no versículo de número 26, é a rejeição. Depois disso, será morto o ungido. Será morto o ungido. A revelação da destruição da cidade, que aconteceu no ano 70, ele mostrou. O triunfo do Messias no versículo 27. E o triunfo mostrou tudo para Daniel, meus irmãos. Por quê? Porque Daniel era um homem que amava a palavra. E amando a palavra, entendia, entendendo ele clamava, porque ele entendeu que a soberania de Deus, eu posso fazer parte dela, o plano que já está traçado, você e eu podemos fazer parte. Então vamos começar a clamar, vamos começar a desejar mais, a buscar mais a Escritura, a buscar mais a face do Senhor, porque quando você ora com entendimento, são esses os resultados que vêm sobre nós. São esses os resultados. 70, 62, todas essas coisas foi mostrado por Daniel. Foi colocado diante de Daniel, através de um anjo. Que nessa noite, que eu tenha conseguido, em nome de Jesus, mover você um pouquinho mais, para os tempos apocalípticos que chegou já. Já chegou, nós estamos em tempos finais. Eu espero de verdade que a sua vidinha não tenha assim tanto valor. Amém? Que você tenha como propósito a sua vida aquilo que o apóstolo Paulo falou em Atos 20, 24. Porque em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe o que acontece com você e comigo às vezes? É que a nossa vida ficou preciosa demais. É a nossa casinha, é o nosso filhinho, é o nosso esposinho, é a nossa esposinha, é o nosso lazer, é a minha vidinha, eu quero mais isso. Só que o Senhor colocou você para outro plano. É coisa muito mais séria, é coisa muito mais profunda. E nós estamos casando, dando-nos em casamento, comendo, bebendo. Eu espero que em nome de Jesus tenha conseguido concluir esse Daniel 9, fazendo você orar mais com entendimento. Eu espero em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite, com esse entendimento, de que você precisa buscar mais a palavra. Que vocês estão buscando mais a palavra é notório nos cultos de quarta e de sexta-feira. Isso está sendo notório. Nunca vi igreja tão cheia como nós vemos hoje em dia nas quartas e nas sextas. Mas agora que você possa praticar o que você ouvir. Porque nessa geração pós-moderna, irmãos, sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece com você e eu? A gente ouve e saindo a gente esquece. Ou seja, a gente vem e permanece na palavra, mas quando sai a palavra não permanece em nós, a gente esquece. Eu não estou falando de você lembrar tintim por tintim, vírgula por vírgula, entonação por entonação. Mas estou falando para ti, de você entender que Deus tem um plano soberano para a história do universo, para a história, não é para a salvação minha e sua, para a história do mundo, para a história. Você está me ouvindo ainda ou não? Deus tem um plano para a história desse mundo, e os cientistas não fazem parte dela, os homens da NASA não fazem parte dela, os intelectuais desse mundo não entenderam, mas Deus escolheu um povo para fazer parte da história dele, e está faltando para esse povo, por isso que eu estou me gastando para falar isso.
Um povo que vai se gastar para entender, para compreender, para ler, para absorver, para receber a palavra e para praticar a palavra. Em nome de Jesus, que depois da oração de Daniel, você confesse mais seus pecados. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te guarda. Abra a boca, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça agora, querido. Eu não sei como é que o seu coração se encontra agora, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como é que o seu coração se encontra nesse momento. Eu não sei, querido, de verdade, eu não sei como é que o seu coração se encontra. Mas eu oro por tempos de avivamento. Tempos de avivamento geralmente vêm com pedreiras.